Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo fascinante, o da ultrassonografia veterinária. Vamos descobrir juntos como os veterinários usam ondas sonoras para conseguir enxergar dentro do corpo de um animal e, com isso, transformar sombras em diagnósticos que podem salvar vidas. Pois é, essa é uma angústia que muito tutor de pet conhece bem, né? Aquela frustração de não saber exatamente o que está causando dor ou mal-estar no bichinho. É exatamente nesse ponto que uma das ferramentas mais incríveis da medicina veterinária entra em cena. Então, para começar, vamos entender o que é essa ferramenta. Pensa nela como uma espécie de extensão dos olhos do veterinário que permite dar uma espiada lá dentro sem precisar de nenhum procedimento invasivo. De um jeito bem simples, funciona assim. Um aparelho, que a gente chama de transdutor, manda ondas de som de altíssima frequência para dentro do corpo. Essas ondas batem nos órgãos, nos tecidos e voltam, como um eco. O computador pega esses ecos e os traduz numa imagem ao vivo na tela. É basicamente um sonar biológico. E olha, a tecnologia vai muito, mas muito além de uma simples imagem em preto e branco. Existem técnicas avançadas como o Doppler, que permitem aos veterinários ver o fluxo de sangue em tempo real. Eles conseguem mapear esse fluxo em cores, medir a velocidade e até detectar movimentos bem sutis. Isso dá uma visão incrivelmente detalhada da saúde de um órgão. Mas claro, ter a ferramenta é só o comecinho da história. A parte mais desafiadora, e também a mais fascinante, é aprender a ler as imagens que ela gera. Porque às vezes elas podem pregar umas peças na gente. Pensa nesses artefatos como se fossem, ilusões de ótica ou fantasmas que aparecem na imagem. Eles são criados pela maneira como o som interage com o corpo. Um veterinário experiente não só reconhece esses fantasmas, como sabe o que eles significam. É como aprender a falar a língua do ultrassom, que é uma mistura de ciência pura com uma boa dose de arte interpretativa. O primeiro artefato que a gente vai investigar é a imagem em espelho. Basicamente, o som bate numa superfície bem lisa e curvada, tipo o diafragma que separa o tórax do abdômen, e uma parte desse som é refletida de um jeito que cria uma imagem duplicada, um fantasma do outro lado da barreira. Olha só que interessante este exemplo. Repara como o fígado e a vesícula parecem estar dos dois lados do diafragma. Um profissional treinado sabe na hora que aquilo não é um segundo fígado, mas sim um eco, uma imagem espelhada. Interpretar isso do jeito certo é crucial para não sair por aí com um diagnóstico completamente errado. O próximo da lista é a reverberação. Imagina o som quicando para lá e para cá entre duas paredes, que nem um eco num corredor. Isso acontece dentro do corpo, principalmente quando tem gás envolvido. O resultado são essas linhas brilhantes, uma depois da outra na imagem. Dá uma olhada aqui. Tá vendo essas listras verticais que parecem uma cortina de luz? Elas são causadas por gás no estômago. E longe de ser um problema, esse artefato na verdade dá uma informação para o veterinário. Ei, tem gás aqui! E isso é uma pista diagnóstica super importante. E para fechar essa parte, a gente tem a sombra acústica. O nome já diz tudo, né? Quando as ondas de som encontram alguma coisa muito densa, como um osso ou um cálculo renal, elas são bloqueadas, não conseguem passar. E aí, o que acontece? Elas criam uma sombra escura logo atrás do objeto. Esse aqui é um exemplo clássico. Esse ponto branco e brilhante é um cálculo na bexiga. E aquela faixa preta, bem escura logo abaixo dele, é a sombra acústica. Essa sombra é um sinal que não deixa dúvidas. Tem alguma coisa sólida e densa ali, o que ajuda a confirmar o diagnóstico na hora. Bom, agora que a gente já sabe como ler as sombras e os fantasmas, a gente precisa de um mapa do terreno, porque antes de achar o que está errado, a gente precisa saber em detalhes como é o certo. E aqui está o nosso mapa. A parede de um intestino saudável, vista no ultrassom, tem essa aparência linda, super bem definida, parecendo as camadas de um bolo, sabe? As camadas vão alternando entre escuras e claras, representando as diferentes partes da parede do intestino. Cada uma tem uma aparência e uma espessura normais, e isso serve como a nossa referência para qualquer investigação. E essa referência não é só visual, não. Ela é super precisa. Os veterinários têm tabelas como esta, com as medidas exatas da espessura de cada pedacinho do intestino, seja para cães ou para gatos. Qualquer coisa que fuja muito desses números já acende um sinal de alerta. Pronto, agora a gente tem o pacote completo. A gente conhece a ferramenta, sabe decifrar os artefatos e tem um mapa do que é normal. Então, agora sim, a investigação de verdade pode começar. É hora de caçar as anormalidades. Então, qual é o pulo do gato aqui? Quando um veterinário está examinando o intestino e de repente vê uma linha muito brilhante e logo atrás dela uma sombra acústica bem forte. Bom,
Isso é um sinal claríssimo de que tem alguma coisa ali que não deveria estar, provavelmente um corpo estranho. E a comparação aqui deixa tudo bem claro. À esquerda, a gente tem aquelas camadas todas organizadinhas no intestino saudável. À direita, o caos. O intestino está super dilatado, cheio de material, e dá para ver a estrutura brilhante do tal corpo estranho causando obstrução. A diferença é gritante. Mas nem todo problema é tão óbvio quanto um objeto bloqueando o caminho. Às vezes, as pistas são bem mais sutis, como no caso de uma gastrite, que é a inflamação do estômago. Olha com atenção para essa imagem. A parede do estômago está claramente mais grossa do que deveria. E o mais importante, cadê aquela arquitetura bonita de 5 camadas que a gente viu antes? Sumiu! As camadas estão todas borradas, mal definidas, um sinal clássico de inflamação. Ok, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Como é que essa jornada, das ondas sonoras até um diagnóstico preciso, realmente acontece na prática? É um processo bem lógico, uma construção de conhecimento. Primeiro, o veterinário precisa dominar a tecnologia, a ferramenta. Segundo, tem que aprender a ler as ilusões, os artefatos. Terceiro, precisa ter o mapa da anatomia normal na cabeça. E só então, em quarto lugar, ele consegue identificar com confiança o que está fora do lugar e chegar a um diagnóstico. No fim das contas, o trabalho todo é de tradução. É pegar ecos de som, decifrar uma imagem preto e branco cheia de sombras e fantasmas e traduzir tudo isso numa resposta clara. Uma resposta que pode levar a uma cirurgia, a um tratamento específico ou, às vezes, apenas a tranquilidade de saber o que está acontecendo. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta para o futuro. O ultrassom nos deu um novo par de olhos, capazes de ver o que antes era invisível dentro dos nossos animais. Conforme essa tecnologia continua evoluindo, que outras janelas será que vão se abrir? Que outros mistérios do corpo animal a gente ainda vai conseguir desvendar usando o poder do som?